Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é bem radical. Ela vem direto da lição 32 de Um Curso em Milagres e basicamente desafia tudo o que a gente costuma pensar sobre a realidade. É uma proposta ousada, então vamos juntos desvendar isso. Sabe aquela sensação de que as coisas acontecem e a gente é só um alvo? O chefe, as notícias, uma situação que surge do nada. Parece que o mundo está vindo para cima da gente e a gente se sente meio que uma vítima indefesa no meio de tudo isso. É um sentimento bem comum, né? E é exatamente aí que o curso chega e vira a mesa, com uma afirmação, uma frase que muda tudo. Eu inventei o mundo que vejo. E olha, isso aqui não é para ser lido como uma metáfora, não. É a ideia central que a gente vai desconstruir hoje, passo a passo. Para a gente entender essa ideia tão grande, vamos seguir um roteiro com 5 partes. Primeiro, a gente vai entender o conceito. Depois vamos descobrir a liberdade que está escondida nele, ver como ele junta o mundo de dentro com o de fora, aprender como praticar isso e, por fim, como aplicar no nosso dia a dia. Começando então pela primeira parte. A ideia principal aqui é que esse mundo que a gente percebe não é uma coisa objetiva, separada da nossa mente. Muito pelo contrário, ele é um efeito direto dos pensamentos que estão acontecendo nela. Então, o que quer dizer inventar o mundo? Bom, o material de origem explica que é um processo de projeção. Pensa assim, a mente cria um monte de imagens e interpretações, joga elas em cima da realidade e depois esquece que foi ela mesma que fez isso. E aí passa a acreditar que aquilo é a pura verdade, um fato. E olha só a consequência imediata e, assim, transformadora disso. Se o jeito que se vê o mundo é uma invenção da mente, aquela posição de vítima simplesmente se desfaz. Não tem como ser vítima de uma coisa que a própria mente inventou. A pessoa deixa de ser uma peça passiva no jogo para se tornar autora da própria experiência. E essa ideia, ela é total, não é só sobre as pequenas irritações do dia. Ela se aplica a absolutamente tudo que a gente percebe, as pessoas à nossa volta, o nosso próprio corpo, os problemas que a gente enfrenta e até o jeito como a gente enxerga o passado e o futuro. Tudo isso passa por esse filtro da invenção da mente. Vamos pegar um exemplo bem prático que a nossa fonte traz. Aquele chefe cruel. Segundo essa lição, a crueldade não é uma característica dele, objetiva. É, na verdade, uma imagem que a mente construiu e preencheu com os seus próprios medos, culpas e expectativas. Ou seja, a mente projeta e depois reage à própria projeção. Isso leva a gente para a nossa segunda sessão. Porque se a mente é a causa do problema, isso também quer dizer que ela é a solução. E é aqui que está a liberdade escondida por trás dessa ideia que parece, à primeira vista, meio perturbadora. Essa frase da lição é: uau! De uma força incrível. Se o mundo que a gente vê foi inventado, ele pode ser desinventado. A mesmíssima mente que o construiu tem o poder de deixar ele para lá. A liberdade não está em mudar o mundo lá fora, mas sim em mudar a mente que o vê. Mas então, por que a gente continua se apegando a essa invenção? A lição aponta para um desejo bem sutil, o desejo de estar certo. Aquela necessidade de provar que o mundo é injusto, que o ataque é real. É isso que alimenta e sustenta essa percepção. Mudar o foco de querer estar certo para querer ver em paz é o primeiro passo para desmontar esse mundo. Isso nos leva para um ponto ainda mais fundo. Essa lição começa a quebrar uma das nossas crenças mais básicas, a de que existe uma separação real entre o que está dentro da gente e o que está fora. A lição diz que o mundo externo, as situações, as notícias, os corpos, e o mundo interno, pensamentos, imagens, emoções, são, na verdade, a mesmíssima coisa. São só dois lados da mesma moeda, da mesma imaginação, da mesma projeção da mente. Ok, a gente já viu o que e o porquê. Agora vamos para o como. Como é que a gente aplica essa ideia na vida real? A nossa quarta sessão é um guia bem claro e direto sobre isso. A sugestão é ter 2 períodos de prática um pouco mais longos, um de manhã e um à noite, de 3 a 5 minutos cada. O exercício é simples. Primeiro, olhar para o mundo lá fora, repetindo a ideia. Depois, fechar os olhos, só observar o fluxo de pensamentos e imagens internas, e aplicar a mesma ideia a eles. O objetivo é tratar os 2 mundos como invenções. E além dessa prática mais formal, a recomendação é usar a ideia ao longo do dia, sabe? Em aplicações rápidas e frequentes. O momento-chave é quando surge uma situação difícil. Aí a aplicação fica mais específica. Eu inventei esta situação como a vejo.
Isso na hora já tira o foco da culpa externa e traz a responsabilidade para a própria percepção. E isso nos traz para a nossa última sessão. Como é que essa prática toda se traduz na vida real? Como é viver de verdade com essa ideia tão radical? Num conflito, por exemplo, em vez de focar no que a outra pessoa fez ou disse, o convite é para olhar para dentro. Reconhecer: eu inventei esta situação como a vejo. E daí investigar que necessidade interna de culpa ou de se sentir separado está sendo alimentada por essa visão de conflito. Ou quando bate aquela onda de medo coletivo de notícias ruins, a prática é primeiro notar a reação interna, aquela contração. E então gentilmente lembrar: eu inventei o mundo que vejo, reconhecendo que o significado assustador que foi dado à notícia é uma escolha da mente. E o passado, quando uma memória dolorosa volta, a lição ensina que o sofrimento não está no que aconteceu lá atrás, mas na forma como essa cena está sendo reinventada e revivida na mente, aqui e agora, no presente. Então, o ponto central, a grande virada de chave, é esta. A ideia, eu inventei o mundo que vejo, não é uma ferramenta para gerar culpa. Não é para a gente se sentir mal por ter criado um mundo de dor. É exatamente o contrário. É a declaração de liberdade definitiva. Se algo foi inventado, então, neste exato momento, existe a liberdade de escolher de novo, de escolher outra visão. A pergunta que fica é: que visão será escolhida agora?